O ovo pudim tá super na moda, é carro-chefe na Páscoa. E essa receita é especial, pois eu trago um ovo pudim de avelã com castanhas, sem geladeira e sem forno. E o melhor de tudo, super barato. Então, não sai daí, vem comigo aprender essa receita. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Você que trabalha com chocolate sabe que ele não deve permanecer na geladeira por mais de 10 a 15 minutos quando ele está sendo derretido e moldando o chocolate, certo? Mas e o ovo pudim? Aquele ovo pudim que a pessoa faz o pudim, coloca dentro do ovo e leva na geladeira por 2 horas. Como é que fica a nossa casquinha? Vai ficar toda suada, não vai? Então, pensando nisso e por gostar muito de ovo pudim, eu desenvolvi uma super receita que não vai na geladeira. O seu pudim vai endurecer sem precisar colocar na geladeira. E também não vai ao forno, pois eu particularmente não gosto muito daquele ovo pudim que você assa o pudim numa forma, recorta mais ou menos do tamanho do ovo e coloca dentro da casquinha de chocolate. Para mim, não fica com um bom acabamento. Então, eu desenvolvi a receita ideal de um ovo pudim feito na casquinha de chocolate, mas sem precisar colocar na geladeira para não deixar o seu chocolate suado e sem brilho. Essa receita é muito especial e é com muito carinho que eu compartilho ela com você. As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Eu vou começar fazendo a casquinha de chocolate, mas vou fazer bem rapidinho, pois eu já ensinei detalhadamente na primeira aula do especial de Páscoa. Então, se ainda não assistiu, clica aqui embaixo no link e assiste a primeira aula. Eu já derreti o chocolate. Estou usando o fracionado, então não precisa temperagem. Vou colocar na forminha de acetato até a marquinha, pois é aquelas forminhas duplas com silicone, e depois vou colocar o silicone para moldar o ovo. Coloco o chocolate derretido na forminha, dá umas batidinhas para alisar e tirar alguma imperfeição. Coloca na outra forminha, podia colocar nas duas juntos também, não tem problema nenhum, mas eu prefiro fazer assim individualmente para ter certeza da quantidade do chocolate. Eu pesei certinho a quantidade que faz 2 casquinhas dessas da forma de 150 gramas, porque o chocolate sempre sobra um pouquinho na espátula, no pote, enfim, sempre acaba sobrando. Então, faz a quantidade um pouquinho maior. Essa raspinha eu vou colocar aqui, mas não precisava. Você vai ver como ela vai vazar da casquinha. Você faz sempre as casquinhas dos ovos colocando chocolate até a medida da forminha, como manda o fabricante. Depois é só colocar a partezinha de silicone que vai moldar o nosso ovo e a outra parte de acetato para finalizar. Essas forminhas assim em camadas facilitam bastante a nossa vida. Então, se você puder ter esse tipo de forminha para fabricar ovos de Páscoa, é um excelente investimento. Coloca a forminha de acetato por cima do silicone, dá uma apertadinha para que o chocolate desça e vira. Depois é só passar a mão na volta do ovinho. Não é para passar em cima da casca, não. Passa o dedinho só na volta assim do ovinho, pois isso vai fazer a pressão suficiente para o chocolate descer e deixar a nossa casquinha bem uniforme. E olha como eu falei que ia vazar. Agora é só levar na geladeira por 10 a 15 minutinhos apenas para endurecer. Para fazer a calda de caramelo, vamos começar misturando a água e o açúcar em uma panela. Não utilize uma panela muito pequena, pois se ficar tudo muito amontoado, o seu caramelo pode ficar mais dourado de um lado do que do outro e pode atrapalhar no resultado da sua calda. Então, use uma panela média e coloque uma medida de água para 2 de açúcar. Aqui no caso eu estou utilizando 1 xícara de açúcar e meia xícara de água, mas é sempre essa proporção, 1 de água para 2 de açúcar. Mexe um pouquinho com a colher, com a panela fora do fogo. Aqui o meu, como é elétrico, ele está desligado da tomada. Essa hora em que você vai mexer, o açúcar não pode estar aquecendo, porque senão ele pode cristalizar. Então, com o fogo desligado, mexe bem para que se misture perfeitamente a água e o açúcar. Depois, é só levar para ferver em fogo médio para baixo e deixar a calda quietinha, sem mexer, sem fazer nada.
Quando começar a ficar douradinho, pode dar uma sacudidinha na panela, mas não coloca a colher. Nossa calda de caramelo já está pronta. Vamos agora desligar o fogo e acrescentar uma medida de água fervendo. Cuidado, vai fazer um barulhão e uma fumaça terrível. Vai parecer que nada deu certo, mas é isso aí, vai dar certo. Liga de novo o fogo bem baixinho e mistura para que a água dissolva completamente o caramelo. Tem que dissolver bem, não pode ficar esses pedacinhos, essas bolinhas de caramelo. Dissolve completamente para você ter uma calda de caramelo lisinha e perfeita, garantindo assim um ótimo acabamento no pudim que você for fazer. Agora, depois que dissolveu completamente, é só colocar num potinho e deixar esfriar bem. Essa calda, ela não vai endurecer, então coloca no potinho e deixa em temperatura ambiente até ela ficar bem friazinha. Não precisa colocar na geladeira, eu nunca coloco. É só deixar em um potinho fechado na mesa ou no balcão que a sua calda vai esfriar e atingir a temperatura ambiente, perfeita para ser utilizada. E essa calda fica realmente incrível, pois ela não endurece, dando um acabamento perfeito ao pudim. E enquanto a nossa calda esfria para ficar perfeita, então se você ainda não está inscrito, se inscreve agora aqui no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Assim eu sei quais pessoas me acompanham e o que elas estão gostando. Deixe seu like, pois a cada vídeo novo o seu like é muito importante. Isso faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e indica ele para mais pessoas. Assim, deixando seu like no vídeo, você me ajuda a ensinar novas receitas a mais pessoas e eu só tenho a agradecer por essa ajuda. Ah, e não esquece que o canal ganhou redes sociais, então segue a gente no Instagram, participa da página do Facebook e se você usa Telegram, faça parte do nosso grupo do Telegram também, pois nesses canais e redes sociais eu posto dicas e outros truquezinhos que não cabem aqui no YouTube, então para não perder nada, acompanhe todas as nossas redes sociais. Os links para todas as redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar neles que você será direcionado às nossas páginas e redes sociais. E vamos ao preparo do nosso pudim. Os ingredientes estão listados aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou pesar aqui para você ver 2 colheres de chá de gelatina sem sabor. É aquelas do pacotinho, dá exatamente metade do pacotinho, ou seja, 6 gramas de gelatina. É o que vamos utilizar para essa receitinha, metade de um desses pacotinhos. Eu vou misturar todos os ingredientes nessa jarrinha, pois o bico facilita bastante na hora de despejar o pudim. Eu vou começar hidratando a gelatina. Para isso, eu vou utilizar 4 colheres de chá de água em temperatura ambiente, não precisa estar gelada. Vou colocar as 4 colheres de chá em cima da gelatina e vou deixar ela hidratar. Dá uma misturadinha para que toda a gelatina fique bem molhadinha e deixa ela ali hidratando uns minutinhos. Enquanto isso, vamos misturando os demais ingredientes. Eu vou utilizar aqui todos os ingredientes gelados, menos o leite em pó, é claro, que por ser um pó não fica gelado. Mas o leite condensado e o creme de leite estão gelados. E é isso que vai fazer o nosso pudim endurecer sem precisar ir para a geladeira. Vamos colocar aqui o leite. Se você quiser, pode dissolver bem o leite em pó no leite líquido. Eu prefiro deixar o leite em pó para o final, pois eu gosto dessa textura aveludada que o leite em pó deixa no pudim. Mas se você quiser que o leite em pó se desmanche completamente, mistura ele no leite líquido. Eu vou acrescentar aqui o leite líquido, o creme de leite e o leite condensado. Esse leite condensado é o meu leite condensado caseiro, mas você pode utilizar o leite condensado da sua preferência. Eu gosto desse, pois ele fica bem cremoso e grossinho. Como eu faço ele e deixo na geladeira, meu leite condensado normalmente já está gelado. Mas se você for utilizar o leite de caixinha ou de latinha, coloca a quantidade em um potinho e leva para a geladeira até que fique bem geladinho, pois se os ingredientes não estiverem todos bem gelados, não vai dar certo fazer o pudim sem levar na geladeira. O que vai fazer a gelatina endurecer é o frio dos ingredientes. Eles têm que estar gelados, não congelados, então nem pense em colocar eles no congelador. Deixa na geladeira, se quiser deixar de um dia para o outro na geladeira para ter certeza que está bem geladinho, melhor, mas deixa na geladeira até ficar bem geladinho. Mistura todos os ingredientes bem misturadinhos para depois acrescentarmos o leite em pó.
Você pode misturar assim com a espátula, mas eu prefiro mexer com o fouet, pois dá uma batidinha de leve e tenha certeza de que todos os ingredientes estão bem misturados. Agora vou colocar a essência de avelã, que é o que vai dar um diferencial no nosso pudim. A quantidade é a gosto, mais ou menos umas 10 gotinhas, é o suficiente para deixar o seu pudim com um delicioso sabor de avelãs. E agora vamos colocar o leite em pó e mexer bem mexidinho, para que o nosso pudim fique com uma textura bem uniforme. Vamos levar a gelatina no micro-ondas por 15 segundos e agora é só juntar ao restante da mistura. A gelatina precisa ser hidratada e aquecida no micro-ondas por 15 segundos, senão ela não vai funcionar. Depois de aquecer no micro-ondas, é só juntar a gelatina ao nosso pudim, dar uma boa misturada para que fique toda misturada no pudim e está pronto. O nosso pudim já pode ser servido no ovo para endurecer. É bem simples de fazer, esse pudim não tem mistério e ele vai endurecer naturalmente em temperatura ambiente, pois os outros ingredientes estão gelados. Agora vamos começar a montar o nosso ovo. Não pode esperar muito, pois o pudim já começa a endurecer. Então, em seguida que terminar de misturar os ingredientes, já coloca ele dentro do ovo. Olha como ele já está ficando grossinho. Pois é, como nossos ingredientes estavam gelados, a gelatina começa a agir e endurecer imediatamente. Então, a textura está perfeita para servir no ovo. Apoie a casquinha em algum pratinho para que ela fique bem nivelada e coloca o pudim dentro da casquinha de ovo, deixando um espaço de meio centímetro em cima, que é onde vamos decorar e colocar a nossa calda. Viu como o biquinho da jarra facilita bastante na hora de servir o pudim no ovo? Dá uma ajeitadinha e uma sacudidinha no ovo, não bate para não quebrar a casca. E agora é só deixar apoiado no potinho para endurecer em temperatura ambiente, uma média mais ou menos de 2 horas, 2 horas e meia. Depende muito da temperatura da sua casa. Claro, você não vai fazer esse ovo para endurecer em temperatura ambiente num calor de 40 graus. Com certeza não vai endurecer. Mas se tiver uma temperatura normal de até uns 25, 28 graus, ele endurece em temperatura ambiente sem problema nenhum. E é claro que quanto mais frio, melhor e mais rápido o seu ovo vai endurecer. Mas fique tranquilo que esse pudim vai dar certo. Depois que o pudim já estiver na consistência perfeita de pudim, onde não sacode e não derrama, você já pode começar a decorar o seu ovo pudim. Lembre sempre de utilizar luva na mão que vai manusear o chocolate, para garantir que não vai ficar impressão digital no seu ovo. Eu vou enfeitar aqui a parte de baixo, meio em diagonal, com castanhas de caju. Pode ser avelãs também, porém a castanha de caju é muito gostosa e bem mais barata que a avelã, e combina super bem com esse pudim. Então, eu prefiro utilizar as castanhas de caju. Eu já compro assim trituradinha, que sai muito mais barato. Uma média de R$16 o quilo da castanha de caju assim trituradinha. Coloca um pouco embaixo e um pouquinho na pontinha de cima do ovo, só para dar um charminho. É só um enfeite mesmo, e você pode fazer da maneira que preferir. Se não gostar das castanhas, não precisa usar. Só o pudim com a calda já vai ficar perfeito. Apoia novamente o pudim no pratinho e vamos agora colocar a nossa calda de caramelo maravilhosa por cima do pudim. Ela vai mais ou menos uma colher de sopa, mas não tem como fazer muito menos calda que aquilo. Então, aproveite a calda que sobrou para fazer mais ovos de Páscoa ou outros pudins. Essa calda dura bastante tempo, então não vai ter problema. Lembrando que eu só vou montar um ovo pudim, mas essa receita faz 4 ovos pudins de casquinha de 150 gramas ou 2 ovos pudins com a casquinha de 250 gramas. Então, não tem erro e não vai sobrar tanta calda assim. Nosso ovo já está pronto. Se você for servir assim, enfeite o prato para dar um toque mais especial. E se for fazer para vender, que é o nosso principal objetivo, coloca ele naquelas caixinhas de ovo de colher e está pronto e perfeito para entregar ao seu cliente. Porém, lembre-se que a calda vai penetrando no pudim aos poucos, então deixe para colocar a calda quando for entregar o ovo ao seu cliente. Ou então, deixe a calda em um potinho ou um pacotinho e entregue ela separada ao seu cliente para que ele possa colocar a calda no ovo quando for comer. São as 2 opções de montagem e entrega deste ovo. E vamos aos cálculos de quanto custou o nosso ovo.
A minha casquinha de chocolate é da forma de 150 gramas. Ela pesa 55 gramas de chocolate e custou 80 centavos. O custo total da calda foi de 80 centavos também, mas ela vai render para muito mais ovos. Então, aqui na receita, eu devo ter utilizado uns 20 centavos de calda. Toda a receita do pudim custou R$ 5, mas ela faz 4 ovos nessa casquinha de 150 gramas. Então, vamos dividir esse valor por 4. Cada ovo vai custar 80 centavos de casquinha, 1,25 de pudim, 20 centavos de calda de caramelo e vamos calcular uns 20 centavos de castanha, mais ou menos, para arredondar. Então, cada ovo custa para nós R$ 2,50. Inacreditável! Nesses R$ 2,50, vamos acrescentar mais 25% deste valor, que vai ser o equivalente aos gastos incalculáveis, a água, a luz, o detergente, enfim, todas aquelas coisinhas que a gente utiliza na fabricação, mas que não tem como contabilizar. Então, o custo total de um ovo pronto e montado é R$ 3,12. Vamos multiplicar esse valor por 3 para chegar ao preço de venda do nosso ovo, que dá R$ 9,37. Não esquece que você deve acrescentar o valor da embalagem, que é mais ou menos uns R$ 6, 5, R$ 6, dependendo de onde você mora. Então, vendendo este super ovo pudim por R$ 16, você já vai ter um lucro maravilhoso. Mas eu não venderia esse ovo por tão pouco. Afinal de contas, é uma receita super especial de ovo pudim e que não fica suado. Eu venderia por pelo menos R$ 26, pois é um ovo totalmente diferente e especial. Mas fica a seu critério escolher o preço. O importante é você ter lucro e agora você já sabe como calcular. Então, gostou desse ovo? Não sai daí sem se inscrever no canal, pois eu trago sempre receitas muito especiais e não quero que você perca nenhuma. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois assim você me ajuda a ensinar mais pessoas a aprenderem essas receitas e eu só tenho a agradecer. E faz esse ovo, pois eu tenho certeza que vai ser sucesso. Depois volta e me conta aqui nos comentários. Pois um ovo pudim de ninho com avelãs e castanhas que não precisa ir ao forno nem à geladeira, não tem como não ser sucesso. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.